Já que hoje o dia é dia de oração, vamos começar orando. Andréia, você ora pra gente? Amém, amém. Pai querido, Deus amado, nós queremos, Senhor, te agradecer, a Deus, por este dia. Te agradecer, Senhor, pelas nossas vidas e pelas bênçãos derramadas sobre nós todos os dias. Não somos merecedores, mas o teu amor é tão grande, Pai, conosco. Muito obrigado, Senhor. Até aqui, Deus, o Senhor não tem nos deixado faltar nada. Somos gratos a Ti. Te convidamos, Espírito Santo, venha e faça morada em nosso coração. Tu tem liberdade entre nós. Abra o nosso entendimento nesta noite, nesta palavra, Senhor, e que possamos estar cada vez mais perto de Ti. Em nome de Jesus, permaneça conosco. Amém, amém e amém. 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 Então, abram as Bíblias aí no Evangelho segundo Dr. Lucas, capítulo 18, do 1 ao 8, curtinho. A parábola em si, ela é, na verdade, do versículo 2 ao versículo 5. É um texto pequenininho, talvez até já lido e ouvido por vocês. E uma frase que eu aprendi estudando para ministrar sobre as parábolas é que pregar parábola é o sonho do pregador novato e o pesadelo do pregador experiente. E aí é legal que você começa a estudar e, cara, você começa a ver que Jesus, em um trechinho assim, ele traz tanta coisa. Eu penso assim, olha, mesmo se a gente não crê que Jesus é Deus, se alguém não crê que Jesus é Deus, deveria estudar o método de ensino, didática e de contação de história dele, porque é algo inacreditável que esse cara era capaz de fazer. Beleza? Então, vamos ler? Então, já como eu tenho hábito às vezes, já vamos começar mudando o título aqui, a epígrafe da bíblica, porque está errada, na minha opinião, tá? A minha diz, a parábola do juiz iníquo. Quem diz a mesma coisa? Lucas 18, antes do versículo 1, não diz nada? Você está na mensagem? A parábola da viúva persistente. Yes! Essa tá certa. Eu tô com a NVI. Essa aí. A NVI fala a mesma coisa, a parábola da viúva persistente. Yes! A minha já diz, a do juiz iníquo. Mas ainda bem que isso aqui... A minha é do juiz iníquo também. Glória a Deus, não faz parte da Bíblia. É isso aqui não é Bíblia, gente, só para vocês saberem, né? Essas epígrafes são acréscimos dos editores para que a gente possa ter uma compreensão. Deixa eu justificar, por que eu acho que a parábola da viúva persistente faz mais sentido do que a parábola do juiz iníquo? Porque o objetivo de Jesus aqui não era reforçar quão iníquo era o juiz, mas quão persistente era a viúva. Então, o foco da parábola é mostrar que é a viúva. Então, a gente está dando... O editor aqui deu foco no cara ruim, ainda que às vezes dá para dar o foco no cara ruim, mas a tônica da história, aqui se você ler um pouquinho só, não precisa ser muito inteligente, qualquer interpretação de texto saca que o foco da parábola é a mulher. Mas beleza. Outra coisa interessante nessa parábola é o versículo 1. Lucas, eu acho que ele é o único que escreve parábolas já explicando antes o objetivo de Jesus, tá? Então, o versículo 1 não foi Jesus quem disse, é o acréscimo de Lucas. Quando ele foi documentar a parábola, ele faz o acréscimo dele, já para explicar. Não interfere em nada, muito pelo contrário, você já lê o texto entendendo o que você quer, o objetivo de Jesus. Até porque, lembrando, que Lucas escreve o texto dele para os... Alguém lembra? Gregos, gentios, né? Então, eles não eram 100% familiarizados com a cultura judaica. Então, algumas coisas ele tem que explicar. Por isso que o Evangelho de Lucas é o mais detalhado de todos. E eu, particularmente, alguns textos de Lucas eu acho cansativo, eu acho muito longo, né? Por ele ser um cara letrado, né? Ele era um cara culto. Ele é um cara que está escrevendo para gregos, que era o berço da cultura, né? Está escrevendo para um cara chamado Teófilo, né? O Atos e aqui é o Lucas, o Evangelho, acho que não diz para quem que ele escreve,
mas ele está escrevendo para pessoas de um nível cultural avançado. E são pessoas extremamente humanistas, e ele faz isso colocando Jesus como o homem perfeito. Então, por isso ele precisa detalhar tanto quanto Jesus, sendo um homem, era capaz, competente, inteligente, sagaz. Então, ele já deixou isso bem claro. Esse texto aqui, muito provavelmente é dito para os discípulos, tá? Porque ele está falando de pessoas que têm a disciplina de oração. E um pouquinho antes aqui, se a gente lê, lembrando que a Bíblia não é dividida em livros, versículos, capítulos, somos nós quem dividimos, né, para compreensão. Os fariseus perguntam para ele quando viria o reino de Deus. E ele fala que o reino não vem visível, não vem em aparência, que se você disser está aqui ou está ali, você vai enxergar, que assim como um relâmpago, eu achei lindo aqui na minha versão, diz assim, ó, assim como um relâmpago fuzilando, brilha de uma a outra extremidade no céu. Então, imagina, ó, tá aí chegando aí. Deixa ela conectar e eu já continuo o raciocínio. Estão conectando a turminha, tá conectando. Ah, que bom, legal. Thaís, na hora que estiver ouvindo, fala ok, que daí a gente continua. Ok, cheguei. Seja bem-vinda. Lucas 18, Obrigada. Começamos agora. Depois abre a câmera, Thaís, eu vou te fazer uma inveja. Ganhei um negócio aqui que você vai ficar com inveja. Crente gosta de fazer inveja. Não, a minha câmera tá aberta, eu vejo vocês, só não quero que vocês me vejam. Ah, então tá bom. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Você vai ficar com invejinha. Ó, lá em cima, ó. Peraí, não tô vendo. Lá em cima. Ai, meu Deus, o DeLorean. Você não para da cardíaca. Eu ganhei de um amigo meu. Eu ainda vou ter um DeLorean. Eu tenho agora o brinquedo e o quadro. Muita ostentação. Coisa, viu? Espiritual aqui. Bom, então, vamos lá. Parábola da viúva perseverante, Thaís. Lucas, capítulo 18. Tá. Então, Jesus ele estava sendo questionado, né, no capítulo 17, sobre a vinda do reino e tal, e ele pega e vai falando, olha, assim como um relâmpago sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem, não vai ser visível. E aí ele começa a descrever que esses dias seriam pesados, seriam de tribulação, a ponto de que as pessoas desistiriam, esmoreceriam. E aí a parábola em si, ela tem esse objetivo da perseverança, né? Olha, antes da gente ler o capítulo 18, vamos ler o 17 e 22. Por isso a gente entende que ele está falando com os discípulos. Lucas 17, 22. A seguir, dirigiu-se aos discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá, e aí ele continua contando isso, entendeu? Então, ele tinha sido interrogado pelos fariseus, e ele conta essa parábola olhando para os discípulos, né? Assim, focado nos discípulos. Assim como algumas parábolas eram focadas nos fariseus, essa é focado nos discípulos. Então, como ele contou essa parábola, as pessoas registraram. Anos depois, Lucas foi fazer o documento e aí ele colocou esse versículo 1, que não faz parte do dito de Jesus. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, Lucas faz essa introdução que talvez a gente não precisava nem da parábola, né? O nosso problema é que a gente precisa ser ensinado igual criancinha pro resto da vida. Porque se a gente desenvolvesse uma maturidade cristã, e eu me incluo nessa, como eu disse para vocês no começo, a oração é a disciplina que eu mais falho, né? Era mais fácil o Lucas dizer assim, ó, gente, como cristãos, nós temos o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Próximo assunto, não precisa de parábola, né? Mas nós precisamos. Eu sempre falo que é o seguinte, imagina uma pessoa que vai caminhar ou correr. Se ela tem as duas pernas saudáveis, ela faz isso com segurança e velocidade. Supondo que uma das pernas dela é atrofiada, ela vai andar também, ela vai arrastar a perna
Ela vai se locomover, talvez ela precise de uma muleta ou de uma bengala, mas ela vai. Da mesma forma, a outra, se a outra perna, se uma perna só é boa, independente se a perna esquerda ou a direita, se as duas pernas são atrofiadas, ela ainda assim consegue ir até determinado lugar, só que com muito mais dificuldade. Às vezes um cadeirante, né? Uma pessoa com pernas mecânicas. E onde eu quero chegar com isso? Eu falo que a vida do cristão ela é composta de duas pernas: estudo bíblico e oração. Dá para viver a vida cristã sem orar? Talvez dá. Dá para viver a vida cristã sem estudar a Bíblia? Talvez dá, mas a nossa jornada vai ser manca, vai ser vacilante, vai ser fraquejante. Se as duas pernas estiverem firmes, a nossa jornada, a nossa caminhada ela é mais segura e consistente. Então vamos lá. Havia em uma certa... Aí Jesus, já é Jesus falando. Aí, Thaís. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava a homem algum. Jesus, ele deixa bem claro, ele posiciona esse juiz como um cara mau, tá? Cruel. E olha que interessante. Qual é o primeiro e o segundo mandamento, ou que Jesus no Novo Testamento resumiu como o grande mandamento? Amarás a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então esse cara, ele já descumpria toda a lei, porque ele não amava nem a Deus e nem aos homens. Então, gente, percebam a sagacidade de Jesus quando ele vai construindo um texto e numa frase tão pequena, para quem entendia aquele contexto, falava, esse cara é um cara perverso. Hoje, se eu falo para vocês assim, gente, olha, eu conheço um juiz do STF que ele não ama a Deus. E ele também nem respeita as pessoas. A gente vai pensar, bom, é só mais um, né? Assim como quase todos os políticos, assim como quase todos os juízes, assim como quase todas as pessoas do mundo. Naquela época, Jesus falando isso, já deixa bem claro o quão distante de algo justo, correto, decente esse cara tá. E se ele não é justo, como ele é juiz? Como julgar sem juiz, sem justiça, né? Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Algumas versões vai estar dizendo assim, ó, vinga minha causa, né? E esse vinga não é de partir para violência, é de juízo mesmo, né? E, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo mesmo, bem que eu não temo a Deus e nem respeito homem algum, todavia essa viúva me importuna. Julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. É o juiz que está dizendo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a eles clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, agora vem a pergunta terrível de Jesus. Achará fé na terra? Ai, que paulada que Jesus está dando. É um minuto de silêncio para essa pergunta de Jesus. Ela é quase retórica, de autoanálise. Ele está dizendo que quando ele vier, depois daquelas coisas que acontecerão em Lucas 17 ou em Mateus 24, aos que lembram da parábola das 10 virgens, ou Tessalonicenses, toda aquela escatologia que a gente vem tratando, né? Depois que acontecer tudo isso, será que ele ainda vai conseguir encontrar fé na terra? Né? Lembrando que eu, né, defendo, e o Leandro concorda comigo, e todos aí acabaram entrando num consenso, a Cami não estava aqui, mas eu sei que a gente conversou lá em 4 Barras e ela tem uma visão parecida. Nós da igreja, nós passaremos pela grande tribulação. A grande tribulação é feita para a igreja, né? Então, pensando nisso, após esses dias difíceis, será que ele ainda encontrará fé na terra? Né? Será que Deus tem encontrado fé na terra depois de 5 meses de pandemia? Será que Deus tem encontrado fé na terra depois de não sei quantas mortes em São José dos Pinhais, ali no acidente da 277? Será que Deus vai encontrar fé na terra depois de uma explosão em Beirute hoje? Não sei se vocês viram, que estourou lá tudo enfim. Será que Deus está encontrando fé na terra depois de tantos desempregos, fome e calamidades, né? Mas lembre que Mateus diz que virão dias dos quais a gente nunca viu, piores do que esses.
E se eu penso historicamente que a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a peste bubônica, a peste negra já é pior do que a gente está vivendo, então eu só digo para nós que a gente se prepare porque dias piores virão. Sem querer ser alarmista, mas tentando não ser pego de surpresa, né? Voltando para o texto. Então eu fiz algumas anotações aqui. Eu faço isso, eu vou lendo aqui, a gente vai debatendo, interrompam, perguntem, questionem, discordem. Vamos nessa, tá? Público-alvo, os discípulos, né? Depois, na sequência, ele conta para os fariseus. Então, os fariseus estão, eu deduzo aqui, ao derredor, tá? Porque lembra, capítulo 17, ele está conversando com os discípulos e os fariseus. Um fariseu faz uma pergunta, ele começa uma resposta, e no capítulo e no versículo 22 ele se vira para os discípulos e começa a falar: e vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo, e vai acontecer aquele outro. E aí tinha numa cidade uma mulher viúva e tinha um juiz, e aí ele conta isso, e quando ele termina essa, no versículo 9, nós já estudamos essa parábola, foi uma das que eu gostei de ter feito. Ele fala para os fariseus: olha, agora eu vou contar uma parábola para vocês. Então, olha que interessante como Jesus ele é extremamente sagaz. Ele conta a parábola a parábola da ovelha lá no 15, né, do filho pródigo, da ovelha e da dracma, né, de resgatar. Ele conta a parábola do administrador infiel no 16, que eu provavelmente não vou dar essa aula. Essa daí é considerada a parábola mais difícil de ser interpretada na Bíblia Sagrada, né? Qual a parábola mais difícil? Do mordomo infiel lá. Ah, tá. Aquela que ele pega e fala: quanto que meu senhor te devia? 80? Então paga 50. Essa é uma das parábolas difíceis. Os cálculos não batem. Safadeza do mordomo. E aí, assim, eu já vi várias explicações diferentes que nenhuma nunca me convenceu. Então, eu tirei essa parábola do meu karma. coisa de crente, né? Tô brincando. Eu tirei ela da minha vista aqui. Porque eu entendi de acordo com o que me explicaram. Então, ela deve ter algum contexto que um dia talvez eu entenda. Aí ele fala da parábola do administrador, ele começa a falar do divórcio, a parábola do rico e do mendigo, fala dos tropeços, fala do perdão, fala dos leprosos, fala da vinda, e aí vem falar da parábola da viúva e do fariseu e do jovem rico. Então, olha que interessante. Na parábola da viúva, ele fala do quanto nós devemos perseverar em oração. E na parábola do fariseu e do publicano, ele fala com qual coração nós devemos nos relacionar com a vida de oração. Porque lembra do fariseu? Obrigado, Senhor, porque eu sou bom, eu sou bonito, eu sou cheiroso, eu moro no batel. Ele tinha tudo isso, né? Enquanto o outro falava: eu moro no Cachoeira, é que nem eu, lá no fim do mundo, sou feinho, sou judiadinho. Então, assim, ó, ele mostra essa diferença, e não é coitadismo, né, do publicano. Mas vamos lá. A parábola da viúva perseverante, ela fala justamente disso, da perseverança em oração, na espera de um termo que eu não sei se vocês conhecem, que é a parousia. Não sei se vocês conhecem esse termo. Parousia é a volta de Cristo. Tá? Então, é a espera do, como nós gostamos de dizer, do arrebatamento, ou da segunda vinda. Como é que é a palavra? Parousia. Parousia, ou parousia, mas eu acho que é... Deixa eu ver deixa eu só lembrar se é parousia ou parousia. Parousia. É a volta de Cristo? É, P-A-R-U-S-A, parousia. Uhum. É a volta de Cristo. É a espera Isso, é a segunda vinda de Cristo para resgatar a igreja. Ou arrebatamento, né? Ou as bodas, enfim, é a segunda vinda. Então, a perseverança aqui, porque ele está falando uns versículos antes de toda a tribulação que passaríamos, então que deveríamos nos manter perseverantes em oração. Por que perseverantes em oração? Aí já é uma perguntinha retórica. Porque a oração, ela é uma demonstração de fé. Se você está orando a Deus, você está demonstrando, primeiro, que crê, segundo, que confia e que espera nele. Então, eu fui bastante chocado, porque você sabe que quando eu vou estudar um texto, eu leio os textos e vou ouvir várias mensagens de pregadores que
que me são... que eu gosto, né? E um deles falou assim, olha, o crente que não ora, ele está quase um ateu na prática. Ele está deixando de crer. Isso me foi uma porrada. Porque assim, se você não tem um relacionamento de conversar com Deus, de relacionar com Ele, talvez tudo aquilo que você estuda, medite, que você devora daqui que faz bem, esteja muito mais em saber sobre Deus do que em se relacionar com Deus. Então, eu tomei uns chacoalhões assim, bastante pesado. Eu falo, Deus, perdoa minha falta de oração, tô orando agora, tá vendo aqui, ó? Tô online! Né? E aí é a pergunta que eu já fiz várias vezes para mim mesmo. Se o Deus soberano, criador do universo, que me escolheu, me resgatou, me redimiu, me selou, que se fez homem, se humilhou fazendo homem. A humilhação de Jesus não foi morrer na cruz, foi se tornar homem. Lembre disso. A maior humilhação não é morrer na cruz, é um Deus majestoso se tornar, como o pastor Josadak fala, esse baianinho imortal aqui que a gente é, né? A gente, nada contra o baiano, viu, gente? É só ele tornar um ser humano tão falho. E esse cara, esse Deus, né? Esse Senhor soberano do universo, quer se relacionar com a gente. E às vezes a gente evita ele. Então, que arrogantes somos de recusar uma comunhão com o Senhor. Mas vamos lá. Os fiéis devem ser perseverantes na oração, não pela vã repetição, mas com a respiração. Orar deve ser algo regular, frequente e indispensável à vida. Tá? Porque aqui a gente fala em perseverança da oração e em outro texto bíblico a Bíblia fala em não fazer de vãs repetições. E aí a gente entra numa retroalimentação de argumentos aqui, né? É para orar perseverante ou é para não repetir vãs? Aqui, na verdade, essas vãs repetições seriam aqueles ritos de Pai Nosso do Céu, santificado seja o teu nome, nosso reino seja feito, amém. O pão nosso de cada dia, nós hoje, Pai Nosso do Céu, santificado seja o teu nome. Só uma liturgia fria, mas a comunhão, a disciplina da oração deve ser igual respirar. Um comentarista, ele falou, raramente você se lembra de respirar, tirando quem está doente, quem correu muito, vamos supor, você foi fazer uma corrida no parque, passou mal, você encosta na árvore, naquele momento você se lembra de respirar, mas 98% da nossa vida a gente esquece de respirar, porque é algo orgânico, é natural, é automático, porém, sem isso nós não vivemos. Então, nesse contexto, a oração deve fazer parte das nossas vidas, de ter um diálogo com Deus, uma relação de intimidade com Deus, que eu não preciso assim, hoje eu estou com um problema, hoje eu ajoelho e oro. Sim, no momento das dificuldades a gente intensifica o clamor, mas a oração ela tem que fazer parte do eu acordei, graças a Deus por isso, eu vou me relacionar com Deus porque Ele me permite essa relação. Né? Quando Jesus nos ensina a orar do jeito dele, que ele fala assim, ó, não é rei, não é todo-poderoso, é pai. E não é só pai meu, é pai nosso. Jesus, ele é a primeira vez que alguém pode chamar Deus de pai. Ele rasga e fala assim, ó, é pai nosso. Estou falando e estou vendo você. Então, a disciplina de oração, ela tem que ser constante. Já voltamos para a parábola, mas eu quero fazer uma outra analogia que eu achei bem interessante. Porque às vezes a gente fala em oração e a gente pensa que somente a perseverança vai resultar na conquista do que a gente quer. Algumas vezes a oração ela é respondida com sim, outras vezes ela é respondida com espera e outras vezes ela é respondida com não. Independente se o resultado, a decisão de Deus a respeito do que você pediu é sim, é não ou é espera, a disciplina da oração ela gera comunhão e relacionamento. Então, olha que legal essa analogia. Imagina eu gosto muito de cozinhar, estou ali na cozinha preparando os alimentos, e chega a minha filha caçula e fala, posso provar? Eu vou lá, pego uma colherzinha e dou para ela provar, certo? Ela come lá um pedacinho da carne que eu estou preparando. Ela orou para o pai, e o pai disse sim.
Se ela não tivesse vindo pedir um pedacinho de comida antes da oração, ela não ganharia aquele pedacinho. Mas ela ficaria sem almoço? Não. O almoço aconteceria lá na frente. Assim como o almoço de Deus é a salvação da igreja. A nossa oração não muda o plano de Deus no sentido amplo, da salvação da igreja, do resgate, do arrebatamento ou da parousia. O plano dele está traçado e não é eu orar ou não orar. Mas eu posso comer um pedacinho de carne antes do almoço, eu posso usufruir dessa comunhão com Deus, né? Porque eu fui clamar. A minha filha pode, sabendo disso, numa outra vez que eu estou cozinhando, e ela fala assim, o almoço está quase pronto, pai? Tá. Então me dá um chocolate? E aí eu vou falar, não agora. O chocolate é depois do almoço, porque você vai estragar a tua refeição. Aí eu não estou dizendo que alguma coisa vai acontecer com a gente depois do arrebatamento, mas assim, tem coisa que a gente pede para Deus, algumas respostas que ele fala, te acalma, espera, deixa que o Tato aqui, eu sei o que eu estou fazendo. Vai ter a hora de você comer o chocolatinho. E, num terceiro exemplo, eu estou lá cozinhando, minha filhinha de 3 anos chega assim e fala, pai, compra um cigarro para mim? Eu falo, não compro. E às vezes a gente faz algumas orações que Deus olha para nós e fala, não, porque vai te fazer mal. Né? André, que foi, André? Não, O exemplo é louco, né? não, compra um cigarro para mim. O quê? Você tá louco? É mais ou menos assim. Onde você viu isso? Eu compro, filha, mas você vai ter que comer ele. Vai comer. Com chocolate. Com farinha. Eu vi um pastor que, na pregação, o pastor falou assim, que quando a gente chegasse no céu, quando a gente chegar no céu, provavelmente a gente vai agradecer mais a Deus pelos nãos do que pelos sims. Na minha vida, às vezes eu olho para ela e falo assim, Jesus, me perdoa porque eu fico envergonhada do que eu te pedi. Sabe aquela coisa de você olhar, tipo, as pessoas com as roupas dos 80 e pensar assim, como é que alguém vestiu aquilo? Então, às vezes eu olho para trás e penso as coisas que eu pedi a Jesus já, eu falei assim, Jesus, ainda bem que você não me deu essas porcarias. É muita vergonha. Às vezes a gente tem aquele... Fala aí, Leandro. Não, eu só quero pontuar também um detalhe, eu não quis cortar a tua linha de raciocínio exatamente por isso, eu sabia onde você estava querendo chegar. Uhum. Mas eu digo assim, eu só quero voltar um pouquinho no que você falou quanto à oração, fazer parte da vida, enfim, todas as coisas. E você falou uma frase que é realmente o diferencial. A disciplina da oração. Eu acho que eu tenho certeza que esse é o diferencial. A oração, a gente precisa entender a importância dela na vida, como você bem citou, né? São as duas pernas do crente, a palavra e a oração. Você vai andar? Vai, mas vai mancar. Não vai muito longe, vai sofrer e vai cair. Vai tropeçar muito. Exatamente. Então, a gente tem que ter claro isso. Mas como que eu tenho uma vida de oração? Veja só, uma vida de oração se eu não tenho vida de oração. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se disciplinar. É igual você, um exemplo, colocar um objetivo. Eu vou emagrecer ou eu vou pegar resistência. O que você tem que fazer? Você tem que começar a elencar algumas coisas e se disciplinar no que você vai fazer. Porque no começo você arranca super bem. No meio do caminho você já fraqueja. Não chega nem perto do final, lá você já desistiu. E assim, geralmente, é a nossa vida de oração. Por isso que o Guto se citou muito bem, porque daí quando a coisa aperta, ou quando Deus coloca uma situação para nos aproximar em oração dele também, aí a gente corre, aí a gente faz tudo que já deveria estar fazendo como algo natural. Então, exato. A questão da oração, por vários aspectos, né? Caminhando com as pessoas, mas, assim, algo que é muito claro que eu percebo, a oração também ela é um dom. Ela é um dom. Tem pessoas que recebem exatamente esse dom de Deus. Então, além da oração ser a comunicação, o Wi-Fi, além da oração ser o sangue da alma, colocando dessa forma assim bem... Bonita frase. O fundamento do cristão é a oração, porque é o contato com o Pai. O Pai conhece o Filho que conversa com ele, isso é fato. Então, mas eu digo assim, a gente precisa entender isso. O dom, tem pessoas que têm esse dom da oração, tanto que fazem parte de intercessão e tudo mais, mas isso faz muito, muito fundamento. Então, se você não tem esse dom tão claro, tão vívido, a disciplina é fundamental. E se a gente olhar no Antigo Testamento, os judeus eles tinham os hábitos de orar, tanto que Daniel orava 3 vezes.
Então, Uhum. quando a gente começa a caminhada, com certeza Jesus mantinha isso, mas não durante o dia, porque ele não conseguia, as multidões corriam atrás dele. Então, por isso que a gente vê passagens onde ele virava as madrugadas, né, Guto? Em oração. Perfeito. E ele se afasta para orar muitas vezes, né? E até em Lucas 11, se eu não estou enganado, que ele ensina o Pai Nosso para os discípulos, é porque assim, olha, um rabi, naquela época, um mestre, cada rabi tinha o seu protocolo de oração. E eles ensinavam. Então, ó, eu sou o professor, Lu, você vai orar do meu jeito. Então, o meu jeito é Senhor amado, desse jeito, papapá, papapá, papapá. Tanto é que às vezes a gente, por congregar muito tempo numa igreja, a gente acaba orando meio parecido com o pastor ou com aquele irmão que sempre ora, né? E eu tinha um irmão na igreja que eu frequentava, na igreja que eu me converti na 81 quadrangular, eu achava lindo que ele só fazia uma função na igreja, orar pelas ofertas. Ele era o tesoureiro, todo dia ele orava pelas ofertas. E ele falava uma frase que eu até falei esses dias para a André, eu achava muito legal. Ele falava assim, olha, Senhor, nós te agradecemos, blá, blá, blá. Ele orava, fazia uma oração espontânea qualquer ali, né? Sobre as ofertas, abençoa aqueles que têm, aqueles que não têm, aquela coisa comum de toda a igreja, né? Mas ele tinha uma metodologia que ele encerrava todas as orações de oferta dizendo, e te louvamos por esse recurso e é que a aplicação dos mesmos glorifiquem o teu nome. Então, eu achava Nossa, isso... você decorou! Eu decorei, eu achava genial, porque todo dia eu via isso. Que a aplicação dos mesmos glorifiquem o teu nome. Então, ele tinha esse método. Então, talvez, se ele me chamasse para orar pelas ofertas, eu faria o mesmo, né? Então, os rabis tinham uma dinâmica de ensinar os discípulos a orar. E aí, Jesus ainda não tinha feito isso. E aí, os discípulos falam, Senhor, os discípulos de João Batista já aprenderam a orar como João. Por que a gente não sabe orar que nem você? Então, nos ensina. Aí que Jesus fala, então, quando vocês forem orar, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí que ele ensina para os discípulos o método dele, né? Declarando que Deus é Pai, que o nome dele é santo, né? Que o reino dele seja feito, né? Que a vontade dele se realize e por aí vai. O Leandro falou uma coisa que eu achei interessante sobre o fôlego, né? Que a gente, quando tá com aquele problemão na vida, a gente dá aquele fôlego, né? Ora, jejua, lê a Bíblia, fica tipo crente maluco, assim, no bom sentido, por alguns dias e morre no caminho. Aí eu vi um pastor falando do guepardo, que é o animal mais rápido acho que é o felino ou mamífero mais rápido do mundo. Ele corre a 140 km por hora. Só que ele é um gato e o coração dele é pequenininho. Ele tem pouco fôlego. Então, o que o guepardo tem que fazer? Ele tem que, quando ele vai caçar, ele olha a presa, ele mira, ele calcula a distância, analisa e corre. E se ele não conseguir pegar a presa nessa corrida, ele fica sem janta naquele dia. Porque ele não tem fôlego para uma segunda corrida. O guepardo ele só tem um tiro, um disparo por dia. Tem que ser certeiro. Quê? Tem que ser certeiro, né? Tem que ser certeiro. E aí, às vezes, assim, eu não estou dizendo que a gente seja guepardo, porque a vida com Deus não é maratona, não é 100 metros rasos, é maratona. É 40 quilômetros, é todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Você quer falar, Cami? Não estou te ouvindo. Tá mudo. A importância, tá ouvindo? Agora sim. A importância da constância, né? Da constância. A gente estava falando esses dias no estudo bíblico a respeito disso, em ser constante, né? E a questão de orar, dessa vida de oração, faz com que a gente conheça mais o Pai, faz com que Ele conheça mais a gente, e às vezes a gente consegue entender melhor os nãos que a gente recebe, né? A gente começa a ter um pouco mais de percepção, né? Começa a ter um pouco mais de percepção do que o Senhor tem pra gente. E se felicitar no sim, no não, no espera, né? Ser grato. Exatamente. Né? Então, isso que o Leandro falou do tiro, a gente não tem que ter constância. Eu penso, gente, eu sempre falei o seguinte, se fosse resumir a Bíblia em uma palavra, no contexto humano, tirando assim os fatores sobrenaturais, espirituais, mas assim, para o comportamento humano, se eu fosse um psicólogo definindo a Bíblia para comportamento, a palavra é equilíbrio. A Bíblia ela trabalha no equilíbrio, né? Constância faz parte do equilíbrio, né? Disciplina faz parte do equilíbrio. Então a Bíblia ela nos traz essa vida equilibrada, né? E outra coisa que eu achei interessante sobre oração
uma vez a rainha da Inglaterra, eu não vou lembrar qual que é a rainha agora, ela foi visitar o pregador Charles Spurgeon, né, conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele estava no quarto dele orando e ele tinha uma disciplina de oração severa e disse que a única pessoa que poderia interromper ele era a esposa dele. Até porque se ela fosse lá no quarto de oração dele bater na porta, era alguma coisa séria, porque ela era paralítica, né? Então ela vivia entrevada numa cama. E um dia ele estava orando e a rainha da Inglaterra chegou na casa dele, o mensageiro dela foi até a porta da casa dele e falou, olha, a rainha da Inglaterra está aqui, quer falar com o Spurgeon. Então, a secretária dele foi correndo e batia na porta do quarto dele, pedindo para ele interromper. Ele abriu e falou, a minha esposa está bem? Falou, tá. A rainha da Inglaterra está aqui, quer falar com o senhor. Pois bem, diga para a rainha me dizer um dia e um horário que eu vou até o castelo para falar com ela, porque agora eu não posso interromper, estou falando com o rei dos reis e não com a rainha da Inglaterra. Então, ele não parou de orar para receber a rainha. E reza a lenda, a história, que a rainha falou, é com esse homem que eu preciso falar, então. E ela marcou com ele para falar com ele. Então, às vezes a gente interrompe a oração para ver um Masterchef, que é daqui a pouco. Que eu adoro. Né? Mas, enfim, a gente tem que pensar nisso, essa disciplina da oração. E antes de voltar para a parábola, só fazendo mais essa última pastoral aqui, uma vez eu vi uma frase que eu achei muito linda, que falou assim, se você tem dificuldade de orar, e eu, Guto, reconheço, eu tenho muita, né? Se você tem dificuldade de orar, leia Salmos, é uma oração escrita, né? Então, começa a ler o livro de Salmos e você já vai, Deus vai pondo as palavras na sua boca. Então, você começa a perceber aquilo. E assim, bom, Deus é maravilhoso. Esses dias eu acordei com uma ministração de Deus na minha vida, com base em Jeremias. Eu estou para gravar um vídeo, ainda não fiz, mas falando de trazer à memória aquilo que me traz esperança, né? Então, os Salmos, ele pode trazer isso, confronto, esperança, consolo, questionamento, enfim. Voltando para a parábola, tá? Voltando. Esse juiz não temia a Deus e nem respeitava homem algum, né? Olha, a gente já está no versículo 2, olha como a gente está indo bem, né? Esse não temia a Deus e nem respeitava homem algum, no original dizia que ele era um homem que não se envergonhava, mas não no sentido de não se envergonhar de ser reto. Ele era mau, ele era severo, ele era iníquo, a Bíblia chama ele de iníquo, né? E esse não se envergonhava era o seguinte: imagina que um de nós aqui cometa um monte de pecados, injustiças e, enfim, um monte de coisas feias, e todos os outros tragam à luz, falam, olha, o fulano fez isso, 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 isso. Ele não temia homem algum, significa que ele olhava para aquilo e falava, tô nem aí. Ele não quando ele fala que ele não se envergonhava, não é no sentido dele ser reto e não ter do que se envergonhar. Ele era tão iníquo, com o coração tão endurecido, que mesmo expondo os erros dele, ele não se sentiria constrangido por isso. Tá? Então ele era um homem cruel. Desde muito, os juízes, e desde o Velho Testamento, os juízes foram figuras de Deus, colocadas antes dos reis, né? O livro de Juízes vem antes do livro de Reis, por quê? Porque os juízes existiram antes dos reis, né? Saul foi o primeiro rei, perdão, mas antes dele já haviam juízes, né? Houveram não existe, mas já haviam juízes. E esses juízes foram instituídos também por Deus e pelo povo. O pessoal rindo no meu português. Já foram instituídos pelo povo, por Deus, para governar o povo. E o papel do juiz era julgar com base nos preceitos de Deus. Porém, como o homem é corruptor e corruptível, os juízes se vendiam em troca de propina. Olha que legal o que diz aqui em 2 Crônicas 19, do 4 ao 7. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim e fez com que se tornassem ao Senhor de seus pais. Ok? Então, Josafá fez essas pessoas voltarem para Deus. E estabeleceu juízes na terra, ou seja, estabeleceu líderes para julgar o povo, para governar o povo, para reinar sobre o povo, né? Juízes na terra, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. E ele disse aos juízes: vede o que fazeis, né? Olhem bem o que vocês fazem, porque vocês não julgam da parte de homem, mas sim da parte do Senhor, e ele estará com você
quando julgar. Olha, cara, que sensacional! Vocês não julgam da parte do homem, vocês julgam da parte de Deus, e Deus está com vocês enquanto vocês julgam. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no nosso Senhor Deus iniquidade, e nem acepção de pessoas, e nem aceitação de suborno. Olha isso! E esses juízes aqui, eles foram se corrompendo, e ele aceitava um suborno. Essa história aqui que Jesus conta é uma parábola, é uma história fictícia, mas ela traz um background muito comum naquela época, por isso que o povo assimilava. Deixa eu anotar minhas anotações antes da gente seguir. Ele não se envergonhava porque não havia na alma dele nenhuma fagulha de honra para que ele pudesse considerar se arrepender ou agir com justiça. Ele não teme a Deus, então rogar pelo amor de Deus para ele não resolve nada. Provavelmente ele só fosse influenciado por propina ou violência. No Antigo Testamento, a viúva é um símbolo de alta vulnerabilidade e é obrigação de um juiz julgar com retidão e celeridade a causa de uma viúva. O próprio Tiago diz assim: a verdadeira religião é visitar os pobres, ou os órfãos, não lembro bem, e as viúvas. Aqui está aqui, ó. Eu marquei e esqueci. A religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Essa é a verdadeira religião. O que significa? O órfão era o ser mais vulnerável. A criança sem pai e mãe era o ser mais vulnerável. E a segunda pessoa mais vulnerável na escala social do povo de Israel era uma viúva. A viúva sem filhos, né? Porque assim, se ela tivesse um filho homem, se fosse outra filha, se fosse uma menina, uma filha mulher, né? Usando um termo errado aqui, mas se fosse uma filha mulher, elas duas estavam enroscadas. Se ela tivesse um filho homem adulto, esse filho homem a sustentaria. Se ela não tivesse, caberia a ela recorrer à caridade, né? Em alguns casos, ir morar na casa do irmão do marido dela, sendo concubina do irmão do marido, e vivendo numa situação de inferioridade e subserviência, ou morrer de fome, né? Era o que restava. Então, a gente tem que entender a cultura da época. Essa viúva... só mais um versículo aqui, vamos falar um pouco de Bíblia. Isaías 1,17. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e tratai da causa das viúvas, né? Então, o comentarista Joaquim Jeremias, ele sugere que essa viúva estava indo brigar com esse juiz em função de ou uma herança que lhe era devida, né? Ou uma dívida que alguém contraiu contra ela, ou até mesmo contra o marido dela, que morrendo, ela ficou sem ter sustento. Ela não tinha filho, não tinha pai ou irmão, no contexto da parábola, porque se tivesse, ela não iria, no fórum, enfrentar um juiz. Existia uma frase em Israel que dizia o seguinte... deixa eu achar aqui que eu anotei, achei bem bonita, mas ela é bonita, mas não é tão bonita se você pensar. A filha do rei é toda gloriosa no interior. A filha do rei é toda gloriosa no interior. A mulher era um ser de honra, mas ela só era gloriosa dentro da casa, não na rua. Ela só era gloriosa, honrosa, digna de louvor, escondida. Então, aquela mulher, ela inclusive indo à rua, ela põe uma fragilidade financeira e social absurda. Ela tinha assim, para ela se expor dessa maneira, a necessidade dela era violenta, né? No contexto da parábola, quando diz julga a minha causa, não significa para agir com violência, mas sim para agir com justiça, né? Vamos lá. Deixa eu aqui. A viúva está de um lado, que a justiça lhe é negada. Por alguma razão, o juiz não deseja servi-la, provavelmente porque ela não pagou o suborno. O juiz provavelmente preferia favorecer o adversário dela, talvez por ele ser um homem, talvez por ele ter influência, talvez por ter pago o suborno. Pode ser que presumisse que ela era incapaz de recompensá-lo,
podemos presumir ainda mais que era vantajoso deixar o opressor dela vencer. Aqui tem uma história, eu não vou ler agora, senão a gente vai avançar muito no tempo, ela é bem longa. Conta a história de um viajante que passou pelaquela região oriental, na Mesopotâmia, aqui não diz o século, mas é nos primórdios da humanidade, e ele percebeu um negócio seguinte: quando você chegava na entrada de uma cidade, nos portões, de um lado tinham os presos que ficavam com as canequinhas pedindo esmola, e do outro lado tinha as pessoas que ficavam gritando assim, ó: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Eram vários homens que ficavam se esbofeteando ali, se esmurrando, para poder conseguir a atenção do juiz. O juiz ficava sentado numa poltrona almofadada, quase como um rei ali, e do lado dele ficavam assentados alguns secretários que anotavam as causas, né? Alguns homens chegavam e gritavam: julga minha causa, e talvez no grito conseguissem atenção. Por outro lado, alguns outros se dirigiam sorrateiramente para esses secretários e davam dinheiro e falavam: fala para o juiz julgar minha causa. E aí o secretário se dirigia ao ouvido do juiz e falava: julga a causa do Leandro, porque o Leandro pagou a propina. Então, essa viúva ela não tinha nem condições de pagar essa propina. Então, algumas anotações: não era comum e nem de bom tom uma mulher ir ao fórum. Dessa maneira, a ida dela demonstra, primeiro, total solidão, sem ter alguém que a defenda, sem ter alguém que interceda por ela, e uma total necessidade. Aí o juiz, ela vai lá e questiona o juiz, que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não quis atender, porque ele não era bom. Para que ele vai perder tempo com uma viúva pobre que não pode trazer vantagem, né? Depois de algum tempo, ele disse consigo, né? Ele pensou, né? Bem, eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Lembrando que isso é uma parábola de Jesus, e Jesus fala isso para reforçar que esse juiz reconhece que ele não tem nem temor e nem respeito, tá? Ele quebra toda a lei. Ele não tem nada que ele possa fazer. Porque assim, lembra, são os principais mandamentos: amarás a teu Deus e o teu próximo. Todos os outros derivam disso. Então, ele rouba, ele mata, ele cobiça a mulher do próximo, ele levanta falso testemunho. Quem não respeita nem a Deus e nem aos homens é capaz de qualquer coisa, né? E ele repete isso: bem sei que eu não tenho temor a Deus e nem aos homens, para mostrar que não era uma percepção errada do povo, mas era ele afirmando que ele mesmo vivia nessa situação, né? E aí ele diz assim: todavia, como esta viúva me importuna, julgarei essa causa, para não suceder que por fim venha molestar-me, né? Eu vou traduzir para a nova versão da linguagem de amanhã, né? Como essa mulher está enchendo muito meu saco, eu vou resolver o caso dela para ela parar de me atormentar. Esse é o discurso, essa é a frase, né? Na nova tradução, na linguagem de amanhã. Que a linguagem de hoje está mais bonitinha, né? Minha NTLA. E aí, o que tem de interessante aqui? A palavra molestar, ela tem alguns significados no original. Só, gente, um perdão aqui. Eu tenho um cliente me chamando aqui, ele vai me ligar, e se eu não disser que eu estou em aula, ele vai ligar. Um segundinho. Desculpem, gente. Senão ele vai ligar e vai ficar chato aqui. Vai quebrar aqui o Zoom. Então, molestar pode significar atingir no olho, como um soco, tá? Então, eu vou julgar a causa dessa mulher se ela me dá um soco no meu olho. Mas, no contexto da parábola, isso não era permitido. Se ela fizesse isso, ela seria arrastada à força pelos seguranças, pelos outros homens. Ela não tinha nem o direito de estar lá, né? Molestar pode significar também envergonhar, ou seja, ela poderia denegrir a imagem dele na sociedade. Mas aí a primeira palavra, quando diz que ele não temia homem, que no original significa não se envergonha, para ele era irrelevante. Se ela denegrisse a imagem dele, para ele era irrelevante. Então aqui a conclusão do comentarista bíblico do Balley é que é o seguinte: simplesmente encher a paciência mesmo. Ele estava se irritando
com a frequência que essa mulher ia conversar com ele. Então, imagina, se a gente entendeu que aquele contexto pode mais ou menos ser aplicado de um monte de gente, não é um tribunal com hora marcada, com a doutora Thais representando a cliente dela, era uma bagunça, era um feirão, né? Era tipo aqueles vídeos que a gente via dos anos 80, como que chama? Da Bolsa de Valores, né? Todo mundo gritando, eu quero esse, eu quero esse. Era aquela gritaria. E essa mulher, ela devia ser tão insistente, tão inoportuna, tão guerreira na vontade dela, que ela já estava cansando o juiz, né? Então, ela, para não encher a paciência. E aí entra aquela frase que eu disse aqui, essa é mais uma das parábolas ou dos textos bíblicos que diz, quanto mais Deus, né? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Aqui diz, se o juiz que é mau atendeu a viúva, quanto mais Deus. Tem vários textos bíblicos que trazem essa expressão do quanto mais Deus, né? E aí a gente começa a entender, porque algumas pessoas já falaram, e eu não sei se vocês já ouviram isso, se ouviram, deleta, que esse juiz prefigura Deus. Não. Ele é o oposto de Deus. Ele é mau, ele não respeita, ele não atende com justiça, ele atende por conveniência, ele atende por suborno e ele simplesmente atendeu ela para que ela parasse de encher o saco. Ok? Então ele não é a representação de Deus, embora a viúva possa ser a representação nossa como servos de Deus. Mas aonde esse juiz e Deus têm semelhança? No fato de que para ela, se houvesse um outro juiz que pudesse julgar a causa dela, um juiz justo, ela recorreria a ele. Se houvesse alguma pessoa que pudesse interceder no lugar dela, um marido, ela não seria viúva, né, mas um pai, um irmão, uma outra pessoa, um homem que representasse ela na sociedade, ela não precisaria interceder. Então, para ela, o juiz é a instância máxima da resolução do problema dela. E ela sabe que, apesar de não ser bom, é o único caminho para ela. E ela insiste perseverante. Já nós, é o contrário. O nosso Deus é bom, é justo, é galardoador, é amoroso, está disposto a nos servir, e nós não vemos nele como o nosso caminho único de conforto, petição e espera. A gente confia no médico, no advogado, no nosso músculo, na nossa inteligência, no nosso carro, na nossa casa, e vai deixando Deus para segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 10º, 28º plano. Então, essa mulher, ela entendia que esse juiz era o único que poderia atendê-la, e ela clama sabendo que ele é o único, né? Aqui tem um outro ponto interessante, é só um comentário. Eu acho que o Ministério de Intercessão ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele é uma bênção, mas às vezes a gente se folga demais, né? O Leandro disse que as pessoas que têm uma vida de oração bem constante é um dom, e às vezes os que não têm esse dom se folgam em cima do dom dessa outra pessoa. Porque aí você falou, ora por mim nessa causa, ora por mim naquela outra causa, ora por mim naquela outra causa. Cara, Deus quer que você se relacione com Ele, né? Oi? Pode falar. É o crente 6 horas. É o crente 6 horas. Imagina assim, André, fazer um comentário bobo, né? Imagina você pega e fala para uma amiga assim, dá um beijo lá no meu marido, que eu não tô com vontade de dar um beijo nele hoje. Você vai fazer isso? Misericórdia, irmão. Não vai, aí. Não vai. Então, por que a gente fala eu gosto de provocar mesmo, né? Então, por que a gente pega e fala, se relaciona com Deus no meu lugar, porque eu não tô a fim de me relacionar com Ele. Terceiriza, né? Terceiriza. Às vezes a gente quarteiriza, quinqueiriza, sexteiriza. Mas então, Guto, veja só, como tudo é muito ligado, e é a forma como a gente é ensinado, vamos dizer assim, discipulado, acho que essa é a situação. Quando a gente começou a caminhar aí no Bacaxiri, onde você caminha aí, e nós caminhávamos no Ministério de Louvor, né, o pastor Eduardo, ele sempre nos direcionava dessa forma quando tinha os encontros, ele sempre falava assim, o que te limita, o que te impede de você estar na mesa de som, um exemplo, né? Com a tua vida consagrada em Deus, com a tua vida diante de Deus, você sair da mesa de som e tocar numa pessoa e orar por cura sobre ela. O que te impede? Nada. O que te impede de você estar no altar tocando e você estar consagrado diante de Deus, se descer e orar e tocar
uma pessoa procura. O que te impede? Nada. O que a gente tem que ter essa percepção, a gente tem que estar com a vida diante de Deus. A gente tem que ter essa clareza de estar com a vida diante de Deus. Entender que ali a gente é ferramenta para ser usado por Deus em oração de fé. Então, é muito ligado, porque naturalmente acontece o quê? O técnico de som está lá atrás, ele está pilotando a mesa. O cantor, digamos assim, a cantora está lá, está cantando, não, é ministério de intercessão, é o pastor que vai lá expulsar, que vai orar, vai curar. Então, a gente mais ou menos fraciona e delega, não é o meu ministério. E, na verdade, o que Jesus está nos ensinando é quebrar isso. Não existe esse processo. Não. Na caminhada cristã. Não existe esse processo. E não só isso, Leandro, e tem outra coisa. Você pegou num ponto... Você quer falar, André? Não, era o que eu ia falar. O Leandro já falou aqui a respeito de não necessariamente você precisa estar no ministério de intercessão para ser um intercessor. Né? Nós somos intercessores, né? Então, como o Leandro falou, tá com a vida diante de Deus, tá com a vida consagrada ao Senhor, você é um intercessor e ponto. Né? Na verdade, essas coisas assim que nós fracionamos aqui, né, de uma forma prática, e eu acho que é bom, mas ministério de intercessão, ministério de louvor, ministério disso, ministério daquilo, não existe, né, se você for pensar exatamente. Nós fomos chamados para o ministério da reconciliação, né? Exatamente, mano. Então, assim, ó, o meu papel é fazer, assim, óbvio que a gente tem habilidades em algumas áreas e em outras não, mas além disso que você falou de fracionar e delegar, existe uma outra coisa que é muito errada, e a gente herdou um pouco isso, herdamos do judaísmo e depois herdamos do catolicismo, que é as hierarquias. Porque geralmente, é raro numa igreja, bom, não põe isso no YouTube, Leandro, vocês têm que recortar. Mas geralmente, assim, ó, o cara do som... Claquete. Thaís, claquete. O cara do som é o cara que tem aquela vida meio meia boca. Aí o cara do louvor já tá melhorzinho, mas o cara da intercessão é o santo, mas o cara pastor, a gente vai escalonando uma hierarquia burra e que é inexistente do ponto de vista espiritual, sendo que é muito interessante se você pegar lá o irmãozinho que tem uma função que eu adoro, que algumas igrejas não têm essa opção, que é arrumar cadeira. Eu adoro, eu sou meio metódico, eu não gosto das cadeiras tortas, então eu chegava na igreja arrumando as cadeiras tudo retinha. Às vezes esse cara, ele não se sente autorizado a chegar no pastor e falar, Deus está mandando te dizer um negócio, ou eu vou orar pela tua vida, vou abençoar a tua vida. Parece que existe uma hierarquia, a gente sistematiza a função do corpo como mais importante ou menos importante, né? Mas o meu dedo mindinho, que é da mão esquerda, que é quase inútil, ele pode coçar o meu olho direito, que enxerga muito bem, né? Porque somos membros uns dos outros, né? A gente se retroalimenta, a gente se ajuda para crescimento. Então, cara, é de todos para todos. Né? O ministério é da igreja, né? O ministério é todo da igreja, né? Exato. Uma coisa que o Zé Bruno, esses dias eu ouvi ele dizendo que o lugar aos pés da cruz é plano. É plano, não tem alguém que fique mais para cima ou mais para baixo. É plano. Eu falei 2 aulas atrás isso. Eu copiei dele. Copiei dele e falei 2 aulas atrás isso. É perfeito, isso é verdade. Eu copiei dele, do Zé Bruno, do Resgate. Que copiou de alguém que eu não lembro, que ele também não lembrava. Mas assim, exatamente, assim, eu lembro que uma vez eu estava numa igreja, fui ministrar uma palavra lá, e as pessoas começaram, no momento o pastor chamou uns intercessores, né? E começaram a orar e tal, e não sei o quê. E eu entrei na fila de oração, eu tinha ministrado, e a esposa do pastor fez assim, eu falei, ora por mim. Ela, tá em pecado. Sempre, né? A gente é uma luta constante. Imagina, o pregador precisa de oração, tá em pecado, tá em adultério. Mas ela achou estranho eu pedir para ela orar, porque quem era ela para orar por mim? Imagina que coisa idiota, né? E a gente faz isso, a gente dogmatiza. Às vezes a gente não tem coragem de chegar para o pastor da nossa igreja e falar, olha, né? Eu senti de falar um negócio para você, ou Deus te mandou falar um negócio, ou vou orar por você, né? Então,
Enfim, nós somos. Eu sempre falo, Deus não tem netos, ele só tem filhos. Né? Ele não tem sobrinho, ele não tem neto. Então, a gente está tudo na mesma. Né? Então, vamos lá. Então, o juiz, por puro comodismo e conforto, para interromper o atormento dessa mulher, ele resolveu. E aí entra o quanto mais Deus, né? Porque se um juiz mau atende a perseverança de um justo, quanto mais Deus, que é bom, vai fazer, né? A falta de oração indica falta de fé, tendo em vista que orar é confiar em Deus. E aí Jesus termina com uma pergunta retórica, mas eu vou avançar aqui no texto. Então, disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Aí ele continua, não fará justiça, aqui ele terminou a parábola, né? Aí Jesus pergunta, né? Não é o juiz que fala, desculpa, eu falei errado aquela hora. Jesus fala assim, olha, considere o que esse juiz está falando, que ele vai atender essa mulher, porque ela atormentou. Aí ele pergunta, não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Agora tem um problema aqui para a gente interpretar, né? Na verdade, eu tinha estudado certo, na leitura eu falei errado, agora estou corrigindo, né? Esse é um dos problemas da nossa interpretação errada, porque a gente lê e quando Jesus fala, considerai o que diz esse juiz iníquo, não é a próxima frase, é a frase anterior. O que diz o juiz iníquo é, eu vou atender porque ela está me atormentando. Não é isso, que Deus vai fazer justiça. Isso não é o que o juiz está falando, ele é iníquo. Ele não está falando disso. Quem fala isso é Jesus. E aí ele fala, considera isso, se o juiz que foi iníquo atendeu aquela mulher perseverante, quanto mais Deus não vai fazer com os seus filhos que clamam de dia e de noite, mesmo que pareça demorado. Eu digo que depressa vai atender. Aí você fala, mas Jesus, você está dizendo que é demorado e é depressa? Me explica isso daí. Me explica isso daí. Ele não diz que é demorado, ele diz que parece demorado. Por mais que nos pareça demorado, depressa Deus fará justiça. Então, assim, independente de qual é o desfecho da nossa jornada de oração, e é justo a gente pedir coisas para Deus, isso é justo, sim, é válido, ele nos ensina, né? Mas o Tiago mesmo diz, né? Pedi e não recebeis, porque pedis mal. E aí entra uma grande burrice que a igreja acha. Que acha que pedir certo é gritar muito, ou é falar com aquela voz assim, igreja. Ou é pedir mal, é porque... Todo mundo já viu algum pregador assim, né? Nesta noite eu vou falar algo para você. Então, assim, isso que é o pedir bom, né? Ou, quem é mais clássico, né, que pedir bem é falar assim, excelso e soberano Deus, amantíssimo Senhor, o pastor que chupa cana. Ou aqueles os mais clássicos, né? Amantíssimo Deus, excelso, eterno, não criado, né? Aí tem que chupar cana, daí tem que fazer Então, assim, isso não é o pedir bem ou pedir mal. Quando o Tiago fala que a gente pede e não recebe porque pede mal, ele já explica, porque vocês pedem para suas próprias concupiscências, para os seus próprios desejos. Quando a gente pede bem, o que a gente pede tem a ver com a vontade de Deus para as nossas vidas. E a gente só entende a vontade de Deus para as nossas vidas se a gente tem comunhão e intimidade com Ele. E a gente desenvolve comunhão e intimidade com Ele através da perseverança na oração. Então, aqui ele diz, se o juiz fez justiça à mulher, mesmo ele sendo mau, fez pensando nos próprios interesses dele, Deus fará para vocês justiça, mesmo que pareça demorado, mas ele vai fazer depressa. É porque o tempo de Deus é outro. Você está achando que é demorado, porque você viu o Silvio Santos rico e fala, poxa, eu quero ser rico amanhã, mas, cara, ele trabalhou um montão para isso, né? Você vê o Spurgeon questionando a rainha da Inglaterra, né? O Billy Graham, como a gente citou ele, né, Leandro? Ou você vê outros homens que têm uma vida com Deus e você fala, eu quero isso amanhã. Mas você perseverou como eles, então parece demorado para você, mas não é demorado, é depressa para Deus. É que a gente é ansioso, a gente é afoito, a gente é aflito, a gente quer tudo para já. Né?
A gente quer tudo no nosso tempo, do nosso jeito, e tira Deus de ser Deus, e Deus vira um garçom, né? Que nos atende quando eu quero. E aí aqui, ó, falando de oração, da parábola do fariseu, da parábola da viúva e do juiz, aqui algumas coisas que podem nos ensinar. A oração vence o medo, porque a viúva poderia ser, inclusive, socialmente excluída por fazer isso, né? A persistência na oração é parte integrante da piedade. Esse termo piedade tem a ver com a devoção, né? Então eu vou deixar um pouco mais moderno. Uma vida perseverante de oração faz parte da devoção. Em oração, o crente se dirige a um pai amoroso e não a um juiz caprichoso. Deus precisa, e de fato o faz, colocar de lado a sua ira para poder ouvir as orações dos fiéis, pois seu clamor de vingança não os torna santos. Esse é um comentário que o autor vai discorrer no texto, porque assim, se Deus fosse executar a justiça dele em nossas vidas, né, porque a viúva clama, julgue a minha causa, faça justiça a mim, né? Só que se a gente chegar para Deus hoje e falar, Deus, faça justiça na minha vida, ele podia simplesmente me exterminar. Mas a paciência dele põe de lado a justiça dele, ele espera para executar a justiça e preserva os santos, os eleitos, em amor e atendendo. Entendeu a loucura aqui? Porque se a gente fala assim, Deus, me dá o que eu mereço, você merece o inferno. Aí fala assim, mas pelo sangue do Cordeiro, eu te trago pela graça para o reino do Filho do meu amor. Né? Então ele deixa de lado essa justiça que a viúva clama e usa da paciência e do amor para nos receber em oração. Né? Deus está operando na história e realizará os seus objetivos e vingará os seus eleitos, né? E ela é uma mulher, aqui ele fala da questão sexual da parábola, né? Ou de gênero, melhor dizendo, porque a mulher é um ser não relevante na sociedade e Jesus coloca a viúva justamente para confrontar aquilo ali, né? Então, ele diz que fará justiça, sim. Mas temos um problema. Jesus ele estraga com a parábola dele. E ele estraga com a nossa vida, no bom sentido, ele dá uma bagunçada. Porque ele podia ter terminado essa parábola tão bonitinho, tão jesuizinho, e ele vai e bagunça tudo. Porque ele podia ter falado assim, olha, o juiz não atendeu a mulher, mesmo ele sendo mal, porque ela foi perseverante? Sim. Deus vai atender vocês? Vai. Aí todo mundo falava amém, ele falava que o grande amor de Deus é graças ao nosso Senhor, e mandava embora, abraça o seu irmão. Não, mas ele pega e fala, pera, mas tem um negócio aqui. O pessoal fala o quê? Será que quando o Filho do Homem vier, ele vai achar fé na terra? E ele termina assim a parábola, gente. Ele termina assim. E ele começa uma outra. E ele está olhando para os discípulos, e ele volta para os fariseus. E os discípulos ficam com esse nó na garganta para digerir. Porque quando ele fala que quando o Filho do Homem vier, ele vai achar fé na terra, ele não está falando para os fariseus, ele está falando para os discípulos. E para o remanescente fiel que seguia ele naquela época. Ele está falando para você e para mim. Será que, se acontecer o capítulo 17 da tribulação, a gente vai fazer o capítulo 18 ser realidade na nossa vida? Vamos ler o 17? Rapidinho para a gente concluir. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, olhou para os discípulos e disse, virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem e não verão. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está. E não vades e nem os cigais, porque assim como um relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia, o do Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé. Lembra nos dias de Noé que o povo abandonou a fé, dizia que eles comiam, bebiam e se davam em casamento, né? E Noé construiu uma arca e o povo nem aí, nem ligou. Quem lembra quantos se salvaram nos dias de Noé? 8. De um mundo inteiro, 8 pessoas se salvaram. Noé, Sem, Cã, Jafé e as esposas. A gente esquece disso.
E Jesus disse que nos dias dessa tribulação será como nos dias de Noé, que a maior parte vai ser represada na peneira, não vai ficar, né? Será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens na casa, não desça para tirá-lo. E de algum modo, se estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar sua vida, perdê-la-á. E quem perder de fato a sua vida, salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão na cama, e um será tomado e o outro deixado. 2 mulheres estarão juntas, uma será tomada e outra deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, ali se juntarão também os abutres. Aí, esquece toda a parábola, porque ela não era necessária nesse contexto. Ele pode terminar esse texto dizendo, e quando vier o Filho do Homem, ele vai achar fé na terra? Então, gente, você entendeu que a gente pegou tipo um cubo mágico e só desmontou e montou? A gente pegou o versículo, o último versículo da parábola e colocou antes dela, porque a parábola faz sentido sem esse versículo. Mas o resto do texto não faz sentido sem o último versículo aqui. Entendeu? Então ele vem falando, vai acontecer isso, aquilo, aquele outro. E vocês, Camille, Guto, Leandro, Andréia, Lu, Thaís, Andriele, que foram resgatados e entenderam ser de Deus, manterão a sua fé após esses dias ruins. Por isso, a perseverança na oração é a chave para conseguir suportar esses dias maus que estão reservados para a igreja nos próximos dias, meses, anos, a gente não sabe, mas que certamente nós da igreja passaremos. Então, a perseverança na oração será o sustento para que a gente passe por isso, mantendo a fé em Deus. Acabamos! Comentários, dúvidas, questionamentos, aflições da alma? Tô anotando ainda. Lu? Dói, né? Camille? Tá tudo falado aí. Já foi falado tudo. Mas é isso aí, é questão de permanecer. Eu acredito que é bem de Deus mesmo, porque lá na igreja também o pastor ele tem trazido várias palavras e a maior parte das palavras que ele tem trazido tem batido nessa tecla, constância, 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 seja constante. Então, é bem interessante isso. Que benção. Thaís, Leandro, Andréia, amor. Só colocar um detalhe aqui para não achar que eu estou escrevendo agora. Não sei se vocês enxergam aí. Não vai enxergar. Ixi. Tá invertido, mas ali no finalzinho tá escrito uma palavrinha. Orando. Orando. Vai encontrar alguém orando na terra? Vai encontrar alguém com vida de oração na terra? Eu acho muito interessante essa frase, vida de oração. Talvez, é duro a gente perguntar isso aqui, mas se viesse alguém e perguntasse para você, você tem uma vida de oração? Não, eu não preciso, eu respondo, não, infelizmente. Tá bem ruim. Eu seria bem direto para dizer assim, não tenho uma vida de oração. Preciso aprender a ter uma vida de oração. Então, preciso me disciplinar. Eu acho que o fundo desse estudo que nós estamos fazendo aqui, Guto, que está batendo forte no meu coração é isso, é disciplina. E eu confesso que eu tinha uma disciplina muito melhor, André sabe. E hoje em dia eu faço isso no meu celular. Meu celular desperta 4 vezes durante o dia inteiro, das 24 horas do dia. A cada 6 horas ele toca. O que significa? A cada 6 horas eu tenho que lembrar obviamente, da graça de Deus, mas ter um tempo de oração com Deus. Não preciso onde eu estiver, às vezes eu estou dirigindo o carro, às vezes eu estou terminando um trabalho, eu finalizo e aquilo me lembra que eu tenho que estar conectado com Deus, porque é muito fácil a gente acordar de manhã e fazer aquele protocolo. Obrigado, Jesus, obrigado pelo novo dia, obrigado pelo descanso, abençoa meu dia, e durante o dia esquece. Aquela oração meio Red Bull, né? Você toma só para dar um energético assim. Esquece da comunhão. É como se fosse assim, bater o cartão.
a nossa vida aqui nesse tempo, a gente é induzido a isso. Não adianta o fato que é induzido. É para deixar Deus feliz, né? Você ora assim, uma oraçãozinha meia boca para dizer que Deus ficou feliz com você, né? Eu acredito que é aí que entra a vã repetição, né? Porque daí você só tá orando, você tá falando porque tá falando, né? Tem Só que porque falar. preciso, né? Só para Deus não ficar triste, né? Para a gente não deixar Deus A disciplina carente. é fundamental. A disciplina é fundamental. Eu acredito que se a gente se regrar nisso, igual a qualquer uma atividade que a gente faz, né? No dia a dia, na casa, no trabalho, no profissional, a gente se regrar a isso, a gente começa a vivenciar a vida de oração. A vida. E aí, Então, aí transforma todas as coisas, né? Diga lá, Lu. e aí eu me pergunto, né, pastor, quando você fala assim, nós precisamos, será que você tem uma vida de oração? Aí eu me pergunto, e o que seria uma vida de oração? O que é uma vida de oração? E aí, falando de rotina, de disciplina, eu li um livro no começo do ano, que é O Milagre da Manhã, eu tenho até ele aqui, que ele fala assim, o autor do livro, é um best-seller, ele fala que para você mudar um hábito, leva 21 dias de você ter uma rotina diária, durante 21 dias batidinho, depois aquilo se torna um costume, gera um hábito. Só que já tem outros estudos que diz que para você ter essa mudança, vai muito além do que 21 dias. E aí, desde janeiro para cá, eu tenho buscado, li esse livro e tenho tentado aplicar ele. Veio a pandemia e aí, assim, eu tenho falado esses dias aqui em casa, né, com a minha irmã, a minha sobrinha, sobre essas questões. Eu paro para pensar e nos meus momentos de oração com Deus, eu falo, mas Deus, o Senhor poderia muito bem estalar os dedos e esse vírus cessar, essa pandemia acabar. Mas, às vezes, eu tenho a impressão, Luciana, não é nenhuma revelação, que o Senhor está chamando a igreja, o seu povo, a voltar para Ele, voltar os olhos para Ele e ter esse momento de relacionamento vertical. Porque sem um relacionamento vertical, a gente não consegue ter um relacionamento horizontal. E o relacionamento com Ele é uma vida de oração, uma vida diária. E daí eu fico assim perguntando, o que seria essa vida de oração? Então, nossa, esse estudo, meu Deus, eu estou aqui assim, lembrando de muita coisa, quando fala de intercessão, que eu entendo que intercessão não é só a oração eu acredito, Luciana, que é a base, mas a intercessão também é um gesto de carinho, de amor pelo outro, de serviço, uma prestação de serviço, um abraço, tudo isso também faz parte da intercessão. Então, desde o início do ano, eu lendo esse livro, foi muito bom para mim, e daí eu vejo que Deus, Ele nos chama de volta a ter esse relacionamento direto com Ele, né? Então, é engraçado que eu acho que é a todo tempo. Eu sou uma pessoa assim que eu tenho umas particularidades no meu tempo assim de oração, de falar com Deus, lavando louça, fazendo faxina, enfim. E ali Deus vai falando algumas coisas e às vezes eu paro tudo que eu estou fazendo para poder entender o que Ele está falando. Enfim, mas eu acho que é necessário ter esse tempo sim, de oração, de você parar e muitas vezes você ficar quieta e ouvir o que é que Ele quer. Isso acaba aguçando a nossa audição, a gente sendo sensível ao que Ele quer fazer nesse tempo, né? Então, esse estudo hoje foi punk. Lembra quando a gente adolescente se apaixona pela primeira vez, você quer falar com a pessoa o tempo todo, todos os dias, sobre todos os assuntos? Essa é a vida de oração, né? É ter por Deus aquela atração, né? Aquele magnetismo que você quer sobre todos os assuntos, a cada momento, conversar com Ele, dialogar com Ele, ter com Ele um momento de comunhão. Não só como quem relata a vida, né? Porque Ele acompanha, né? Porque a gente às vezes só relata a vida, ou como quem traz a lista de desejos, né? Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Mas como alguém que fala e ouve, e ora, e assim, quando eu tinha dos meus 18 até meus 21 anos, eu tinha uma vida de oração bem, bem bacana, que eu assumi a liderança dos jovens da igreja, e eu pregava bastante, aquela coisa toda. E eu lembro que parte da minha disciplina de oração naquela época, eu sou muito inquieto, então eu gosto de orar andando, né? Então eu colocava uma música bem alta e ficava andando pela casa, sozinho.
Mas parte da minha disciplina de oração era calar a boca também, parar de falar um pouco, esperar ele falar, sabe? Entender através da Bíblia, através do silêncio ali, o que ele poderia falar. Teve uma outra época da minha vida também, que eu também tive um período assim, muito legal de comunhão com Deus. Em 2014 a 2017, eu trabalhava numa empresa que eu viajava muito. Eu trabalho viajando muito, mas nessa empresa 80% das viagens que eu fazia era de carro, né? Dirigindo. Então, sozinho, eu não ia com ninguém. Eu ia muito para Maringá, muito para Londrina. Então, eu colocava algumas pregações no pendrive e ia ouvindo estudos, podcast e tal. Em alguns momentos, eu começava a pregar para o volante, para o retrovisor ali, para o para-brisa, e começava a orar. E teve vezes de eu ter que encostar o carro, porque eu estava chorando, porque naquele momento ali Deus falou comigo. Não era um momento assim de joelho no quarto, reservado, mas era durante um outro período, no banho ou lavando uma louça, como a Lu falou. Então, assim, às vezes fazendo uma outra atividade e assim, começa a meditar e Deus vem e fala no nosso coração. Então, eu não quero dizer que tenha que ter forma, né? Não tem fórmula também, né? Como algumas pessoas tentam sistematizar. Você não sistematiza relacionamento, mas que de fato é um convite para uma disciplina dessa piedade, de oração, porque eu quero fazer um convite para vocês. Aí a Thaís está toda marcando e tal, o Leandro mostrou ali orando, eu tive uma ideia. Se vocês não se opõem a rabiscar a biblinha de vocês, né? Copia esse último versículo. Contudo, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Copia embaixo do versículo 37 do capítulo 17, para fazer sentido. Para quando vocês lerem, lembrar que Jesus fala de todo aquele problema que vai acontecer, e aí ele pergunta, e o Filho do Homem vai achar fé na terra? Porque a parábola foi para fazer o apoio do que ele já tinha falado antes. O importante aqui não é a parábola, mas é o capítulo 17. E a pergunta dele é sobre o capítulo 17. E a gente entender que podem vir dias ruins, podem vir dias bons, e que isso não altere o nosso curso com Deus, né? É igual um trem. Às vezes você pode colocar mais lenha, né, que seria mais oração, ele vai só mais rápido, mas ele está dentro do trilho, ele não sai do curso. Então, que a nossa vida seja tal qual um trem. Um pouco mais rápido, um pouco mais devagar. Daí, um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, mas que o trilho, né, o caminho que é pavimentado em Deus, a gente não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Só altere um pouco a frequência em virtude da circunstância. Amém, gente? Amém. Gostou, Camille? Tua primeira aula de hoje com a gente? Claro que eu gostei. Nossa, muito bacana. É gostoso a gente compartilhar sobre Jesus, né? Não tem como não gostar. É maravilhoso. Você ia falar alguma coisa? Você ia falar? Eu ia falar. Ah, tá. Pode falar, amor. Oi para todo mundo. Oi. Deve estar de pijama. Tudo jóia. Não tô não, amor. Tô aqui nas atividades. Legal. Foi assim, é muito incrível esse estudo hoje, porque ele fala da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Por que eu digo isso? Assim como a Camille falou, como o Leandro falou, né? Como isso tem falado rotinamente sobre as nossas vidas, né? Deus tem tido misericórdia e falando, olha a importância da oração, eu quero que você se consagre, eu quero que você tenha uma vida contigo, né? Comigo, né? Então, assim, essa semana toda, já faz algumas semanas já, que Deus tem reforçado essa palavra do momento de oração, da importância e do relacionamento. Não somente a oração, mas sim do pai e filha, né? Esse momento essa comunhão, né? Não é só levar para Deus os nossos problemas, as nossas aflições, mas sim descobrir a grandeza que Ele é nas nossas vidas, né? Descobrir nos mínimos detalhes e como Ele tem cuidado de nós, da nossa família, da nossa casa.
Então, assim, essa palavra de hoje, esse estudo, assim, só para mostra a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas mesmo, sabe? E que a gente tem que buscar ser um hábito. E o Leandro deu uma ótima ideia, né? De 6 em 6 horas aí, colocar um despertador aí no celular, né? Porque reforça mesmo, a gente, e o dia passa tão rápido, às vezes a gente, hoje eu vou tirar o dia para tirar 30 minutos de ler a palavra, não, mas tem uma louça para lavar, não, mas eu tenho que fazer comida, mas não, eu tenho que pendurar uma roupa, porque isso, então a gente ter algumas estratégias para a gente tirar esse tempo, porque o inimigo das nossas almas, ele não quer que a gente faça isso, né? Ele não quer. Você pode estar ali no sofá sem fazer nada, mas você falou que vai pegar a Bíblia para orar, pronto, já aparece outra coisa para você fazer, né? O inimigo já coloca outra importância na sua cabeça, te faz lembrar de algo que você tem que fazer. Lógico, a gente vive tendo coisas para fazer, né? Mas é importante a gente tirar esse tempo com Deus, assim. Prioridade, né?